Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, a gente continua aqui no Espírito Santo e olha só, as lideranças aqui do estado têm a meta de que em 5 anos o Brasil se torne também o maior produtor de conilon do mundo, ultrapassando o principal concorrente que é o Vietnã. Mas a gente precisa entender o que precisa ser feito para que isso seja possível na prática. A gente já sabe que o conilon avançou bastante nesses últimos anos em termos de produtividade e de qualidade, mas é uma meta muito interessante para o mercado, que pode de fato abrir muitas oportunidades para o produtor e para o Brasil lá fora, mas alguns ajustes pode ser que precisem ser feitos. E agora a gente vai conversar então com um pesquisador, o Romário Ferrão. Ele foi pesquisador por 35 anos da Incaper, trabalhou nessa questão de melhoramento de genética e agora ele é pesquisador da Multivix, faculdade aqui do estado. Mas a gente vai entender melhor com ele então o que precisa fazer. Ferrão, você fez uma fala muito interessante por conta dessa questão do estado acreditar desse avanço que é muito significativo para a produção. Conilon hoje aí com uma média de 20 milhões de sacas de produtividade, e o senhor participou de boa parte dessa pesquisa para a gente chegar no patamar que estamos hoje. O que eu quero entender do senhor é o seguinte: para bater essa meta, o que precisa ser feito de fato? Bom, assim, obrigado pela oportunidade. É com muito orgulho e satisfação a gente participou dessa história, né, da evolução do conilon, não só em produtividade, mas em qualidade. Quando a gente começou a pesquisar conilon em 85, né, a produtividade média era abaixo de 10 sacas e hoje estão se falando, não, os dados mostram quase 50 sacas por hectare. Bom, eu acho que assim é um desafio bem interessante, né, e audacioso, né, a gente ser o maior produtor de café robusta, conilon do mundo, superando o Vietnã. Mas para tal, a gente confia nisso, porque primeiro a gente tem uma história com café, né, o capixaba, ele tem uma história, está no sangue, está no DNA do capixaba o café, nas famílias, em todos os municípios, tanto no Arap como no Conilon. Mas eu vou tocar apenas em 2 pontos, né, prioritário que eu enxergo, né, e toda essa evolução que nós tivemos de 10 para 47 sacas por hectare está muito associado a algumas questões. Primeiro, um programa de pesquisa bastante sólido, ele multidisciplinar, interinstitucional, coordenado pelo Incaper, né? Então a gente, assim, nesse programa de pesquisa, nós trabalhamos dentro da área do melhoramento genético, da fisiologia, da irrigação, do manejo da planta, né? Na parte de qualidade, na fisiologia da planta e assim por diante. Então foi um programa, independente da época, desses 35 anos, né? Houve uma continuidade. E a gente, para tal, a gente precisa continuar com essa continuidade dentro desse programa. E sempre trabalhando da forma mais interativa possível. Ferrão, quando a gente fala em continuar as pesquisas, no que a gente precisa estudar para que essa produtividade seja aumentada, que essa meta seja alcançada? O que a gente precisa analisar quando a gente está falando disso? Bom, o primeiro ponto é assim, a reposição do quadro de pesquisadores, né? A gente tinha um quadro de pesquisador contínuo, hoje com aposentadoria, o deslocamento de alguns profissionais para outras empresas, né? Eu enxergo um quadro que precisa ser recomposto, né? E o segundo ponto, além disso daí, é continuar as principais áreas, né? Essa continuidade, dentro da área de melhoramento genético, do manejo, da fisiologia, o manejo da água, principalmente pensando que nas mudanças climáticas, né? E sempre associado isso de uma forma mais interativa possível. Quando eu digo interativa, é a gente continuar com as melhores parcerias a nível, no âmbito capixaba, brasileiro e até internacional. Não só a parte da pesquisa científica, continuar o desenvolvimento de tecnologia, de conhecimento, mas fazer com que esse conhecimento, essa tecnologia, que seja uma variedade de tolerância à seca, que seja um melhor manejo da irrigação, que seja tecnologia para melhorar a qualidade do seu produto, chega a cada produtor do Estado do Espírito Santo. E isso é feito pelo reforço da assistência técnica e a extensão rural, tanto pública como privada.
Se o senhor fosse mencionar para a gente aqui as tecnologias que mais ajudaram o avanço do Espírito Santo até aqui, quais que o senhor destacaria? Olha, elas são complementares. Então, eu vou citar algumas muito importantes, porque elas se complementam. Então, por exemplo, dentro desses mais de 30 anos, nós desenvolvemos 11 variedades de café Conilon. Tá certo? Nós estamos falando em Conilon. 11 variedades, desde variedades, vamos dizer, propagadas por semente, até variedades clonais, variedades que tinham época diferenciada de maturações, variedades tolerantes à seca e variedades com qualidade de bebida. Outra área que contribuiu muito foi a área do manejo da planta. E quando eu falo manejo, está associada à poda do café. A poda talvez seja uma das tecnologias que mais impulsionou a produção e a produtividade e a qualidade do café do Conilon do Estado do Espírito Santo. Tecnologia associada à irrigação, o uso da irrigação, o manejo dessa irrigação e assim por diante. E associado a pragas e doenças. E, ultimamente, associado à qualidade, que não adianta a gente produzir muito, a gente tem que produzir com qualidade. Foi muito bem mostrado aqui na maioria dos apresentadores de painéis. O consumidor, ele não está muito preocupado quanto produz, quem produz, mas cada vez ele quer um café de melhor qualidade dentro da sua casa, que lhe dê segurança alimentar e satisfação em tomar um produto ou consumir um produto seguro. E o senhor também é produtor, além de pesquisador, é produtor de café. Eu queria saber o seguinte, para a gente encerrar. Como é que está a cabeça do produtor aqui do Estado para essas novas tecnologias? Ele está empenhado? Ele se anima com essas novas metas? Ele aceita mudar alguns métodos de trabalho? Como é que está a cabeça do produtor? O produtor capixaba, ele é ávido por tecnologia, por inovação. Ele, assim, o que a gente precisa é fazer chegar a tecnologia a ele de uma forma fácil dele ser assimilado. Então, assim, dentro do Espírito Santo, nesses 30 anos, em todo evento, que seja numa sala, que seja num ambiente mais aberto, tudo que aconteceu de tecnologia e inovação, a gente encontrou um ambiente muito receptivo. Então, assim, à medida, e esse produtor, ele cada vez mais, ele tem nos questionado. Ele quer mais produtividade, ele quer mais qualidade, ele quer mais sustentabilidade. E é uma coisa muito interessante aqui dentro do Estado, porque a nossa cafeicultura é uma cafeicultura de base familiar. Eles são de pequenos produtores, que em média esses produtores têm 7 a 8 hectares de café. Então está ali a família, está a sustentação desse produtor, é aquele talhão de café. E ele quer fazer daquele talhão de café o melhor possível. E à medida que você chega com tecnologia sustentável, que não aumente muito o seu custo e traga risco para ele absorve de uma forma muito tranquila. Então a gente não pode, ou não é que não pode, a gente não deve, isso é estratégico. A gente está cada vez mais reforçando a pesquisa, assistência técnica e extensão rural, para que cada vez nós sejamos mais sustentáveis e possamos atingir essa meta audaciosa de ser o maior produtor de café Conilon robusta do mundo. Obrigada. É isso aí, então a gente tem pesquisa, de novo a gente falando disso aqui, né? Pesquisa que vai ajudar o Brasil, não só no Conilon, mas em todos os tipos de café, arábica, robusto amazônicos, a avançar. A gente teve uma aula agora aqui com o Ferrão, mas eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas já a gente está de volta com mais destaques aqui, direto do Espírito Santo, para você. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.